Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago e tô trazendo para vocês mais um vídeo de resolução comentada para vocês. Hoje vou trazer uma questão do Fundamento de Circuitos Elétricos com aplicação quinta edição do Sadico, exercício do capítulo 4, exercício 22. Vamos lá. Para o circuito da figura abaixo, use transformações de fontes para determinar I. Quem é I? A nossa corrente que passa pelo resistor de 4. O que consiste a transformações de fontes? Vamos ver se vocês lembram. Transformações de fontes vem de usar a lei de Ohm para conseguir transformar em um circuito uma corrente, uma fonte de corrente aqui paralelo com um resistor em uma fonte de tensão em série com um resistor, ou vice-versa. Então o caminho contrário também é verdadeiro. Bom, vamos resolver essa questão aqui. Não se preocupe, já deixei desenhado para não se tornar chato a nossa resolução. E vou apenas aqui acompanhar o raciocínio com vocês e trago os circuitos lá embaixo mais tarde. Então vamos lá. Por onde a gente vai começar? Temos que fazer alguma transformação de fontes para diminuir o nosso circuito. Por onde a gente vai começar? Temos dois possíveis lugares. Começar fazendo essa transformação de fonte aqui. Então, usando a lei de Ohm, podemos transformar isso daqui num circuito em série de uma fonte de tensão com a polaridade voltada para onde a flecha indica, o positivo da polaridade da nossa fonte de tensão fica apontada para onde essa célula indica, em série com o resistor. Então vamos lá, primeiro para esse lado aqui eu vou fazer em verde. Para esse lado aqui nós vamos ter o que? A tensão é igual a corrente vezes a resistência. Então nós temos que a nossa fonte 1, vou chamar de fonte 1, vai ser igual a 2 vezes a nossa resistência de 5, vai ser igual a 10 amperes. Então nós vamos sair desse esquemático para ter o seguinte, um resistor aqui em cima de 5 ohms e depois uma fonte com a polaridade voltada para baixo, o positivo, assim, no nosso circuito. E do outro lado aqui, nós também temos uma outra possibilidade, que é fazer esse série aqui se tornar um paralelo. E como é que a gente faz isso? Vou desenhar em azul para combinar com as cores ali. A gente faz isso desse seguinte jeito, igualzinho, mas agora isolando a corrente. Temos que a corrente isolada ela vai ser igual a nossa tensão, que seja 20 volts, dividido pela resistência, que é 10 volts. Vai ser igual a 2 ampere. Então nós vamos sair desse circuito e nós vamos ter um paralelo de uma resistência de 10 ohm com uma fonte de corrente apontada para qual lado? O lado onde está o positivo da nossa fonte, então é para cima. Teremos esse paralelo aqui, com 2 amperes. Beleza, eu vou trazer o circuito aqui, pronto, e já volto. Agora eu trouxe o circuito aqui, já está tudo pronto. Só que note, aqui usei uma representação de fonte de tensão, aqui usei outra. Faz alguma diferença? Não, são só representações. Lembre que nessa representação, o traço maior significa o positivo, o traço menor o negativo. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Podemos começar fazendo resistência equivalente desses dois resistores em série aqui. Lembra, resistência em série a gente soma. Então, nosso resistência equivalente 1 vai ser igual a 5 mais 5. 5 mais 5 vai ser igual a 10 ohms. Temos então uma resistência equivalente de 10 ohms. Tendo essa resistência equivalente de 10 ohms, podemos novamente fazer uma transformação de fontes, porque nós vamos ter um resistor aqui, já equivalente de 10 ohms, com uma fonte de 10 volts, em série um com o outro. Então podemos fazer a nossa substituição igual fizemos em azul lá atrás. Então nós vamos ter o que? Vou aqui em verde deixar claro o que nós vamos fazer. Nós vamos juntar esses resistores com essa tensão e transformar em fontes de corrente. Vamos lá. Para a corrente, nós temos o quê? Que a corrente, agora eu vou chamar de I2, vai ser o quê? A nossa tensão dividido pela nossa resistência. Então é 10 dividido pela nossa resistência equivalente, 10 ohms, que vai ser igual a 1 ampere. Novamente, lembra, a tensão está positivo para baixo, a fonte vai estar direcionada para baixo. Então nós vamos ter qual circuito agora? Nós vamos ter uma fonte de corrente apontada para baixo com 1 ampere em paralelo com o nosso resistor equivalente. Nosso resistor equivalente tem 10 ohm. Bom, vou trazer o circuito já pronto aqui e já volto de novo. Bom, o circuito vai ficar dessa forma aqui. Então agora o que nós temos? Temos resistores em paralelo um com o outro e duas fontes de corrente paralela. Agora a gente pode fazer duas simplificações para ficar mais fácil de calcular o nosso I0. Que simplificações são essas? Vamos lá.
nós temos dois resistores aqui que podemos colocar eles de uma forma simplificada, ou seja, um equivalente de dois resistores em paralelo. Esses dois resistores de 10. Bom, o nosso então RQ2 agora vai ser o paralelo do 10 com um outro resistor de 10. Você pode lembrar que dois resistores iguais, quando se aplica o paralelo, o valor resultante vai ser a metade deles. Mas vamos fazer o cálculo aqui para ter certeza. 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Resistores paralelos é o produto sobre a soma. Então temos que um resultado aqui em cima de 100 e um resultado embaixo de 20, que é igual a 5 ohms. Temos nosso resistor equivalente a 5 ohms. E as fontes, o que nós podemos fazer? Vamos lembrar de redução de fonte. Se a gente tem um circuito aqui em azul, uma entrada de circuito aqui, e nós vamos ter agora em verde duas fontes. Uma fonte que está drenando 2 amperes e uma fonte que está injetando nesse nosso circuito, ficou muito pequeno, peraí, que está injetando no nosso circuito 4 amperes. Qual é a corrente total que está dentro do nosso circuito? Nós temos 2 saindo e 4 entrando. Nós temos então uma corrente líquida de 4 menos 2. 4 menos 2 igual a 2 amperes. É basicamente um LKC, galera. Podemos ter essa mesma ideia usando o LKC num nó. Então a gente pode reduzir fazendo um menos o outro e assumindo a direção que se mantém. Como estão em direções opostas, a gente faz um menos o outro. Se estivesse na mesma direção, somaríamos. Então vamos subtrair as fontes. Nós temos 2 amperes, então o nosso I3 vai ser igual a 2 menos 1 igual a 1 ampere. Então nós vamos ter um último circuito para analisar e calcular quem é o nosso I0. Circuito está na tela, agora podemos calcular quem é o I0. Então, vamos usar um divisor de corrente. Como a gente calcula um divisor de corrente, temos que a corrente que queremos descobrir é igual ao outro resistor. Então, é o resistor por onde não passa corrente, o de 5 ohms, vezes a corrente que vai entrar nesse nó, a corrente que vai ser dividida. Então, a corrente de 1 ampere. Dividido por quem? Pela soma das resistências. Então, é 5 mais 4, vamos lá, 5 mais 4 vai ser 9. Então, temos que 5 sobre 9, que vai ser aproximadamente 0,555 infinito 5, galera. Bom, temos aqui amperes, nunca esqueça da unidade. Bom, chegamos na resposta de 0,55555 amperes. Bom, chega a resolução de mais uma questão. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, ative o sininho e até a próxima.